Olá, meus queridos, boa tarde, paz de Jesus Cristo, Deus abençoe a você e sua família. Nessa tarde de quinta-feira, estava meditando e tem uma palavra muito interessante para você, é, sobre acerca da paciência. A paciência é algo que muitas pessoas não têm e desejam ter, outras têm de menos, outras têm bastante. Mas o que a Bíblia fala sobre paciência? Estarei lendo aqui rapidamente para os irmãos, para vocês, meus queridos, um texto que fala sobre a paciência, que se encontra em Tiago, capítulo 5, versículo de 7 ao 20. Coisa rápida para a nossa meditação e a nossa memória, para nós lembrarmos de que temos que ter paciência. 1 Tiago capítulo 5, versículo 7, que tem como subtítulo a exortação à paciência acerca do juramento, da oração e da conversão de pecadores. 7. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. E eis que o lavrador espera precioso o fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporal e a seródia. Sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. 9. Irmãos, não vos queixeis uns com os outros, para que não sejais condenados. E eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que foram em nome do Senhor. E eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E viste a fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jurei nem pelo céu e nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? É uma pergunta. Está alguém entre vós aflito? Na sua família? Ore. A palavra é oração. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungido com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns com os outros, orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Queridos irmãos, Tiago,
vem trazendo uma palavra muito boa, interessante e importante para nossos dias de hoje. Nesse mundo que vivemos, de o povo tão sem paciência alguma. E infelizmente nós temos visto isso no meio de nós, do povo cristão, alguns. População sem paciência alguma. Por isso Tiago vem nos alertando acerca da paciência. Se depois pacientes até a vinda do Senhor. Nós pensamos que a vinda do Senhor não está próxima. Querido, ela está. Nós entramos alguns dias, tem 2 dias do ano letivo de 2020 e nós paramos e pensamos que o tempo está passando muito rápido. A tecnologia hoje em dia, basicamente o celular, tem levado muito tempo de algumas pessoas, o nosso precioso tempo. Por um lado é bom, sim, que nós podemos nos conectar, nós gravamos outras coisas, nos ajuda muito. Só que tem pessoas que estão deixando esse tempo muito mais complicado do que deveria, porque o cristão, ele tem que ter paciência, tem que ter um tempo com Deus. Tiago vem alertando o povo, isso serve para nós, a ter a paciência. Porque se nós não tivermos paciência, as coisas não irão melhorar, as coisas não irão andar. Por isso que nós temos que ter paciência. Esperar o tempo de Deus, esperar Deus agir, Deus abençoar. Porque a paciência irá produzir para nós um peso muito de excelência. Nós seremos pacientes, nós iremos aprender a esperar as coisas no tempo de Deus. Nós temos visto uma população totalmente sem esperança e não esperam mais. Querem as coisas para hoje, para agora. As coisas não acontecem assim. Tiago vem lembrando sobre a paciência de Jó. Quem na terra teve paciência como ele? Sinceramente, eu não encontrei na Bíblia nenhum até agora. Jó foi um homem muito paciente. E ele esperou em Deus. Ele sabia do que ele estava fazendo, quem ele estava servindo. Portanto que coisas acontecem e Jó fica tranquilo, como nada tivesse acontecido. Ele lembra que tudo que ele tem foi Deus que deu. E ele fala, no ventre, no saí da minha mãe, no tornarei para lá. E logo depois a própria mulher tenta desanimar Jó, porque falando para ele amaldiçoar Deus e morrer. Eu estava estudando sobre isso, essa parte da mulher de Ló. Por causa da nossa tradução, tem um equívoco aí nessa parte. Amaldiçoar seu Deus e morre. Alguns historiadores vão dizer no original aquilo que ela estava apenas ironizando a Deus, fazendo uma ironia. Não era desse jeito que na nossa Bíblia tem algumas Bíblias. O texto original, alguns estudiosos estudaram para isso, teólogos, e vão dizer que ela fez uma ironia, tipo um deboche, coisas assim, mas não foi desse sentido de amaldiçoar a Deus e morrer, porque Jó que seguia a Deus. A Bíblia não relata sua esposa seguir ao Senhor, seus filhos. Portanto que Jó faz sacrifícios todos os dias pelos seus 10 filhos, todos os dias. Você pode ler ali em Jó que você vai ver do que eu estou falando. Então Jó foi o pai na Bíblia, pai homem,
Não interprete mal o homem que fazia sacrifícios pelos seus filhos todos os dias, porque Jó sentia no seu coração que seus filhos tinham pecado contra Deus. A Bíblia não vai falar de nenhum outro pai que fez o que Jó fez. E eu posso provar isso e provo a qualquer um que tiver dúvida. Porque o que Jó fez, nenhum outro homem fez como pai. Pai. Entendam bem, como pai. Porque ele dava e fazia sacrifício ao Senhor todos os dias pelos seus filhos, porque ele sentia no seu coração que seus filhos tinham pecado contra Deus. E ele se sentia mal com isso. Então Jó fazia sacrifício todos os dias pelos seus filhos a Deus, para que Deus possa perdoar os seus pecados. Então a paciência que Jó teve, ninguém vai ter. Isso é fato. Só que se nós se dedicarmos a ter pelo menos um pouco dessa paciência, orando, lendo Bíblia, se buscando, se consagrando, amando o nosso próximo como a nós mesmos, nós teremos paciência. Nós temos que ter paciência para as coisas acontecerem, seja ela na área material, na área espiritual, seja um emprego, uma faculdade, num curso técnico, numa escola, para um relacionamento, para um namoro, para chegar ao ministério, para ser consagrado. Nós temos que esperar, nós temos que ter essa paciência. Isso é necessário, isso faz parte. Nós temos que ter paciência para o tempo certo chegar. Se nós não tivermos, nós seremos totalmente confundidos e iremos ficar desanimados, tristes. Então por isso que Tiago vem nos alertando acerca da paciência. A parte que eu também que se destaca muito aqui é o versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Uma pergunta. Está alguém entre vós aflito? Ore. A oração é a chave de tudo, queridos. O povo cristão tem que orar. Nós temos que orar, essa é a verdade. Você tem que orar, querido. Você tem que ter uma vida de oração com Deus. A oração é que move montanhas, a oração é que nós conquistamos coisas através da oração. É de joelho que nós conseguimos falar com o Senhor. É através da oração que nós seremos abençoados. Você será abençoado através da oração. Você irá realizar o seu sonho através da oração. Por isso que nós temos que orar. Se nós não oramos, nós seremos, infelizmente, vencidos pelo inimigo. Nós temos que ter uma vida de oração. Então Tiago vem nos alertando. Alguém entre vós aflitos? Ore, chame ele. Vamos orar. A oração move montanha. A oração quebra as cadeias, desfaz toda a obra de macumba, de feitiçaria, qualquer obra do inimigo. A oração tem esse poder. A oração também é um modo de nós falarmos com Deus, ter uma intimidade com o Senhor. É através da oração, é de joelhos que as coisas irão ser realizadas em nossas vidas. 14. Está em alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. É uma coisa muito interessante e também um pouco complicada, porque eu não sei se isso acontece contigo, mas eu tenho visto essas coisas infelizmente não acontecerem. Não da parte de oração salvando o doente, da parte que é outorgado ao presbítero ou ao presbitério a partir da oração. Tiago fala bem claro aqui. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele ungindo com azeite. Se alguém doente, triste, desanimado, chame os presbíteros. Eles são responsáveis por isso. Biblicamente falando, aqui em Tiago capítulo 5, verso 14, chame os presbíteros. Não estou tirando a autonomia ou a autoridade do pastor ou de outra pessoa a orar. Ok? Quer fazer? Correto, faça. Só que o que a Bíblia diz é que temos que chamar
os presbíteros para orar e orarem pelos irmãos. O cristianismo, o evangelho, ele é como um exército. Ele é um exército, na verdade. A Bíblia fala isso, o exército do Senhor Jesus.